Passando aqui para agradecer todos os inscritos do canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe aquele joinha que fortalece o nosso trabalho. E vamos para o vídeo. Lembrando das pessoas presas no dia 8 de janeiro, muitas delas injustamente, que não estavam sequer na Praça dos Três Poderes no dia das manifestações, que ainda que hoje não estejam mais presas, estão sob restrições de liberdade em casa, com tornozeleira eletrônica, restrição de movimentos por ordem de um imperador chamado Alexandre de Moraes, que não tem respeitado a Constituição e a legislação brasileira. Precisamos fazer, senador Cleitinho, justiça a esses presos que tantas cartas nos entregaram, a mim, a Vossa Excelência e tantos outros, falando do sofrimento que tem por estarem injustamente, em virtude de perseguição meramente política na cadeia. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, deputados e senadores, a sala está cheia, eu inclusive estou sentado aqui à frente porque não havia mais lugar e vejo senadores e deputados de pé. Isso demonstra o interesse deste parlamento num tema... Presidente, só peço que eu possa falar que está difícil... No entanto, senhor presidente, senador Otto, eu quero lamentar que ela inicia sub judice, porque nós do Novo tivemos que, por meio de um mandado de segurança, pedir para que o STF faça cumprir o regimento comum do Congresso Nacional, a fim de desfazer a decisão do senhor deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, e do senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que ao arrepio do que dizem nossas leis internas e a Constituição, tiraram a vaga do rodízio pertencente ao Novo. Eu seria aqui membro titular desta comissão, como aliás o Novo tem membro titular, senador Amin, na Comissão Mista de Orçamento, tem membros titulares em comissões mistas que avaliam medidas provisórias, mas a partir do momento da instalação desta comissão, o Novo deixou de ter não só participação aqui, como também em outras comissões. Eu tenho dito aos partidos minoritários, inclusive PCdoB, eu vejo a Jandira Fegali aqui, Rede, que tantas vezes participou de comissões mistas com uma única deputada na legislatura passada, que estão transformando os parlamentares do Novo em indigentes parlamentares. Hoje a Câmara dos Deputados, para efeito de conformação dos colegiados de comissões mistas no Senado da República e comissões especiais de investigação na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados nesse momento tem apenas 510 parlamentares. Isso é um absurdo. Nos foram cassados os diplomas parlamentares que temos como deputados a partir dessa decisão, que não ataca apenas o Novo, mas ataca o direito da minoria, uma vez que a nossa vaga foi passada para o PT. E aqui não entro nem no juízo, no mérito de se é do PT, do MDB, do PSD, do União Brasil. É irregular e ilegal o que está acontecendo, eu faço questão de denunciar e espero que o STF desfaça essa injustiça cometida contra o Partido Novo, e falo aqui na capacidade de vice-líder da oposição. Adentrando, senhor presidente, no mérito, eu quero aqui também, como vice-líder da oposição, elogiar o deputado André Fernandes pela iniciativa que busca, em primeiro lugar, justiça nesse país. Em primeiro lugar, deputado Marco Feliciano, o que nós precisamos aqui é de justiça. E por isso eu quero aqui desejar àquele que será eleito presidente desta comissão, se for o deputado Arthur Maia, como se indicam os acordos feitos, que o deputado Arthur Maia, por quem tem enorme respeito, exerça aquilo que é mistério de quem representa o povo brasileiro. Praticar a justiça nessa comissão parlamentar de inquérito. E se vier a calhar de ser a senadora Elisiane Gama, relatora, igualmente, que possa ser justa com o povo brasileiro. Porque esta é a maior de todas as virtudes de um parlamentar: representar a população e não buscar apenas por meio dos acordos e conchavos entre poderosos oprimi-la. Hoje o que nós estamos vendo no Brasil, e falo isso aqui na presença do senador Cleitinho, faz questão de citar Vossa Excelência, senador, porque muitas falas foram feitas do dia 8 de janeiro, mas a mais feliz de todas, na minha opinião, e eu também fiz muitas, foi a de Vossa Excelência diante do ministro Flávio Dino.
lembrando das pessoas presas no dia 8 de janeiro. Muitas delas injustamente, que não estavam sequer na Praça dos Três Poderes no dia das manifestações, que ainda que hoje não estejam mais presas, estão sob restrições de liberdade em casa, com comorbidades, com tornozeleira eletrônica, restrição de movimentos por ordem de um imperador chamado Alexandre de Moraes, que não tem respeitado a Constituição e a legislação brasileira. Precisamos fazer, senador Cleitinho, justiça a esses presos que tantas cartas nos entregaram, a mim, a Vossa Excelência e tantos outros, falando do sofrimento que têm por estarem injustamente, em virtude de perseguição meramente política na cadeia. E faço um apelo especialmente aos colegas da esquerda, que tanto dizem defender direitos humanos e ser contra a censura. Que não sejamos hipócritas nessa comissão. Que sejamos, sim, sempre, senador Exauci, a favor da justiça no país, da liberdade e da nossa democracia. É por isso que o povo vai às ruas no dia 4 de junho e é por isso que essa CPMI precisa, sim, ser instalada e trabalhar da forma mais justa e correta possível. Muito obrigado a todos. Durante a primeira sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado Sargento Gonçalves rebateu os colegas da extrema esquerda que já apresentavam seus pré-julgamentos, condenando manifestantes e disse: é bom trazer à memória que quem não queria esta CPMI durante todo o tempo, ou pelo menos até a CNN trazer à tona as imagens do Palácio do Planalto, era a esquerda. Eu quero saber e pergunto aqui se algum deputado, algum senador do PT assinou a CPMI. Eles não queriam esta CPMI. Então, quem realmente quer a verdade, quem realmente está em busca da verdade... O deputado apontou que quem cometeu algum ato de vandalismo deve ser punido dentro da lei pelo crime que cometeu, mas não há justificativa para as injustiças que vêm sendo cometidas. Ele disse: agora o que não podemos aceitar são as injustiças que cidadãos brasileiros sofreram. Que haja individualização das penas, dos crimes cometidos, porque eu, com 18 anos, atuando na segurança pública, por diversas vezes conduzi 10, 15 bandidos para a delegacia e a maioria saía pela porta da frente antes do policial. Antes que eu saísse, o bandido saía. Por quê? Devido à individualização da pena. E por que cidadão que estava lá no QG, a quilômetros de distância daqui, que não participaram, tem informações de cidadãos que chegaram aqui após os atos? Por que esses cidadãos foram injustiçados, presos? Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 22 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A minha oração a Deus é que essa comissão ela cumpra
é o esperado, que é trazer luz à escuridão, é trazer a verdade à tona. Conhecereis a verdade vos libertará. Que esse texto ele seja colocado em prática por essa comissão, pastor Marcos Feliciano. Infelizmente, após ouvir a fala do colega aí parlamentar, é bom trazer a memória de que quem não queria essa CPMI durante todo o tempo, ou pelo menos até a CNN trazer à tona as imagens do Palácio do Planalto, era a esquerda. Eu quero saber, e eu pergunto aqui, se algum deputado, algum senador do PT assinou a CPMI. Eles não queriam essa CPMI. Então quem realmente quer a verdade, quem realmente está em busca da verdade, independente, senador Magno Malta, de que lado esteja o sujeito que cometeu o crime de vandalismo, depredação do patrimônio público, que pague pelo crime cometido, porque nós não temos bandido de estimação. Não temos bandido de estimação. Agora, o que não podemos aceitar são as injustiças que cidadãos brasileiros sofreram. Que haja a individualização das penas, dos crimes cometidos, porque eu, com 18 anos, atuando na segurança pública, por diversas vezes, conduzi 10, 15 bandidos para a delegacia, a maioria saía pela porta da frente antes do policial. Antes que eu saísse, o bandido saía, porque devido à individualização da pena. E porque cidadão que estava lá no QG, a quilômetros de distância daqui, que não participaram, tem informações de cidadãos que chegaram aqui após os atos. E porque esses cidadãos foram injustiçados, presos. Então temos que fazer justiça sim, sem paixão ideológica sim. É necessário, e por isso que eu rogo a Deus que essa CPMI ela possa agir de forma transparente, senhor presidente, que Deus o abençoe, dê sabedoria ao senhor e aos demais membros dessa comissão. Não sou membro titular, não sou membro supremo, mas pretendo estar acompanhando de perto, enquanto cidadão, enquanto parlamentar, com muita responsabilidade, para que nós possamos dar uma resposta ao povo brasileiro. Sobre a nobre senadora, parlamentar e a relatora, é bom nós trazermos aqui, há uma necessidade sim de se respeitar. Eu costumo dizer, dentro de uma guarnição de polícia, seja mulher ou homem que esteja vestindo aquela farda, é o policial. Não tem sexo policial. E eu acho que aqui assim também deve proceder. Independente de ser mulher ou homem, se está aqui como parlamentar, deve ser respeitado. Agora, precisamos também ter a serenidade de entender de se há uma contradição, se há uma opinião divergente, se de repente, como colocou bem o senador Marcos Duval, de repente a possibilidade da parcialidade, isso não significa dizer que é uma violência política contra a mulher. Apenas está trazendo fatos como poderia ser contra um homem ou qualquer outra pessoa. Então é bom termos esse bom senso. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Nicolas Ferreira. Primeiro, cumprimento o senhor. Espero que essa casa aqui tenha uma boa condução, essa comissão tenha uma boa condução pelo senhor. Cumprimento também meu amigo senador Magno Malta pela segunda vice-presidência. Eu ouvi aqui da esquerda com relação a ter um trabalho técnico, na qual inclusive eu vim aqui para poder fazer e deixar de lado narrativas. Contudo, nesse pouco tempo aqui de CPMI já foram levantados 5. O primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel, as colocando como se fossem baderneiros, sendo que isso não é historicamente da direita. E segundo, que estavam ali de forma pacífica, ordeira, pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu, de ter um ex-condenado na presidência. Agora, é algo bastante diferente do que aconteceu dos 580 dias que os petistas ficaram em frente à Polícia Federal. E por um motivo muito pior, que é para poder saudar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se não me engano. E então essa narrativa cai por terra para tentar descredibilizar aquelas pessoas patriotas que estavam ali de forma ordeira. Segunda narrativa com relação aos investigados. Tentaram descredibilizar aqui o deputado André Fernandes por ser investigado pelo STF. Horas. Nós sabemos que hoje não há conhecimento jurídico, há relacionamento jurídico. Então, se for falar de investigação, o PT está lascado. Porque só no governo de transição são 67 que estão investigados. Então, peraí, e outra, não é investigado por uma perseguição política, é investigado por lavagem de dinheiro, esquema de corrupção, peculato. Então, peraí, não fala de investigação, que senão o negócio vai ficar feio para vocês.
A terceira narrativa, de que os eleitores do dia 8, de alguns deputados, estavam nos atos do dia 8, dizendo que se tem eleitor lá, aqui o deputado não pode nem estar aqui, e inclusive deve ser condenado. Se for levar essa mesma narrativa, presidente, o PT também está lascado. Porque se for considerar os crimes que o PT cometeu, o Lula é o primeiro então a ser condenado novamente. Porque se o político responde pelo crime do seu eleitor, então realmente a coisa fica complicada. Agora, a gente precisa levantar aqui uma outra narrativa, que é com relação... Se no dia 8 tiver alguém com o currículo de um César Batista, se tiver com o currículo ali do Nicolás Maduro, do Hugo Chávez, a gente vai condenar, se tiver ali essa exceção. Mas muitos inocentes ali não têm o currículo, ou se não, né, porque o Lula não tem currículo, o ditador não tem currículo, tem ficha criminal. Tiver a ficha criminal dessas pessoas, a gente vai condenar. A gente não vai fazer igual o Lula que vai virar amigo. Para concluir, presidente, porque vai finalizar meu tempo. A gente não vai se tornar amigo. Então, quero deixar aqui bem claro que foram vocês que levantaram somente 5 narrativas no primeiro dia de CPMI. E diferentemente de que muitos da esquerda, ninguém levantou questões técnicas, eu quero deixar uma questão técnica aqui, presidente. De que, quando eles nos acusam de que nós vamos fazer tumulto, horas, os 4 últimos anos ficaram nos chamando de genocidas, terroristas, fascistas, negacionistas, homofóbicos, transfóbicos. E agora estão pedindo para nós não causarmos tumulto. Falar a verdade é causar tumulto? Se for, eu realmente vou causar tumulto. E a oposição também vai causar tumulto. Então, tumulto é isso. E, por fim, fiz aqui requerimentos de 4 convocações, 4 requisições de imagens e um pedido da íntegra da CPMI do DF. Isso sim é fazer oposição de verdade técnica. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada. Com a palavra. Vamos para mais uma manchete do dia. Créditos total aí ao portal folhapolitica.org. Jornalismo independente, que traz a seguinte manchete: Sargento Gonçalves se opõe a mutirões de Moraes. O que não podemos aceitar são as injustiças que os cidadãos brasileiros sofreram. Durante a primeira sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado Sargento Gonçalves rebateu os colegas da extrema esquerda que já apresentavam seus pré-julgamentos, condenando manifestantes, e disse: é bom trazer a memória de que quem não queria essa CPI durante todo o tempo, ou pelo menos até a CNN trazer à tona as imagens do Palácio do Planalto, era a esquerda. Eu quero saber, e pergunto aqui, se algum deputado, algum senador do PT assinou a CPMI. Eles não queriam estar na CPMI. Então, quem realmente quer a verdade, quem realmente está em busca da verdade. Está aí mais uma manchete do dia. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Não deixe de falar de qual cidade do Brasil você está nos assistindo. E até o próximo vídeo. Vira youtuber! Que legal, é isso aí.